Sabe qual que é a diferença entre sabedoria e conhecimento? Não sabe não, né? Bom, mas antes de eu começar a falar pra você essa pequenina diferença que vai mudar totalmente a sua visão do mundo, já quero pedir pra você deixar aqui seu like. Porque esse like é um sinal de gratidão que vai ajudar esse vídeo, o algoritmo do YouTube, entender que mais pessoas precisam saber do meu conteúdo, que ele é importante, tá bom? Então eu só peço pra vocês, se esse conteúdo for bom pra você, deixa o seu like. Compartilha com pessoas que não sabem a diferença de sabedoria e riqueza, principalmente aqueles que se matam de estudar. Compartilha com ele porque vai ajudar bastante isso daí, tá? Qual que é a diferença? Vou começar pelo conhecimento. Eu li um livro. Qual é o livro da sua vida? Ou esse também? Sementes da Liberdade, Thiago Negro. Vamos ler o livro. Legal, gostei do livro. Vou ler outro. Eu estou adquirindo conhecimento. Estou adquirindo conhecimento. Leitura de livros, cursos, palestras, imersões. Todos esses são ferramentas para adquirir conhecimento. E aí, como é que eu faço para chegar na sabedoria? Bom, a sabedoria vem um dos caminhos, tá? Não é a sabedoria ainda, tá? Pera lá, são pelo menos 3 passos pra gente chegar lá. Então, o primeiro passo, conhecimento. Importantíssimo adquirir. O próximo passo, esse conhecimento em prática vai me gerar experiência. Conhecimento em prática, experiência, entendeu? E agora a sabedoria. A grande sabedoria de Salomão vem da onde? Do conhecimento que ele pegou, colocou em prática, isso se tornou sabedoria. Quando se tornou sabedoria? Quando ele pegou esses vários conhecimentos e experiências e ele consegue fazer as ligações onde ele pega de uma área e aplica em outra área da vida e dá certo e pega aquilo, então ele consegue fazer um caminho curto entre uma coisa e outra, ele faz conexões e pega uma ideia, junta com outra ideia e daqui a pouco se transforma numa Uber da vida. Pega uma ideia, junta com outra ideia, com outro e adapta tudo aquilo ali e vai criando novas e novas ferramentas disruptivas no mercado. A sabedoria vem daí. Porém, existem 2 tipos de sabedoria e isso é importante eu te falar. Existe a sabedoria que você adquire através do conhecimento em prática, então muitos conhecimentos em prática adquire muita experiência, e nessas muitas experiências te conduz à sabedoria. Mas você tem que linkar essa sabedoria com a sabedoria que vem do céu! É isso aí, a sabedoria que vem do céu é a mais importante. E essa sabedoria já existia desde o início de tudo. Ela já existe na natureza. Eu quero viver no sobrenatural. Mano, o sobrenatural ele é bizarro. E pode ser muito ruim na sua vida, sobrenatural. Sabe por quê? Porque não existe nada na natureza sobrenatural. Tudo na natureza é natural. Pega essa sabedoria, pega esse conhecimento, tá? Então você quer viver sobrenatural? Fica tranquilo, não tem problema. Só que não garanto pra você que o sobrenatural seja algo bom, tá? Agora, o natural, eu tenho certeza que ele é muito bom, que foi feito para mim e para você. Exatamente. Se você tem dúvidas disso daí, olha só, tudo está na natureza. Tudo que você come. Você já ouviu falar que algum alimento natural que não teve intervenção humana prejudica a saúde? Não, porque ele simplesmente é natural. Tudo que é natural acaba muitas vezes fazendo o bem. O que não é natural é você, com a sabedoria que você tem, não ajudar as pessoas em sua volta. É você conhecer tudo que você conhece e não ajudar quem precisa. É você reter todo o conhecimento que você tem. Isso não é natural. O ser humano, ele nasceu para compartilhar, para ajudar, para dividir. Então, se você não está vivendo o natural na sua vida, pode ser que você não esteja nem vivendo a presença de Deus. Pode ser, não estou julgando de forma alguma. Como assim, Rafael? É isso mesmo. Quando a gente fala de sabedoria, teve uma passagem lá em Salomão, nos Provérbios de Salomão, que o Deus chegou assim e tal. Não foi nem Salomão, desculpa, mas o rei Salomão, na vida do... Tem uma parte da vida do rei Salomão que Deus chegou assim para ele, quando ele tinha por volta dos 15 anos, e falou assim: Salomão, Salomão, me peça tudo o que quiseres, que eu lhe darei. Sabe o que ele pediu?
Oh meu Deus, dá-me sabedoria, me dá sabedoria. Sinceramente, quando eu tinha 15 anos, eu estava trabalhando na fabriquinha lá perto de casa, massa de pastel. Se Deus chegasse e falasse, me pede o que você quiser, que eu vou te dar. Eu pedi um monte de coisa, talvez um carro, uma casa, uma fazenda, uma mansão, gado, boi e um monte de coisa. Mas sabedoria é a última coisa que eu ia pensar em pedir. Tá, mas vamos lá. Rafael, eu sou filho de uma mãe que me criou sozinha, então é uma mãe, né, que é mãe e pai junto. Separou do meu pai quando tinha 4, 5 anos e minha mãe se virou do jeito que ela pôde e deu o seu melhor para me criar. Certo? Rei Salomão, filho do rei Davi. Rei Davi, esse cara foi foda. Ele tinha um coração, mano, que tocava o coração de Deus. Ele, sabe, ele tinha um coração doce, puro, ensinável, que Deus gostava daquele coração. Então, ele foi mentorado, o rei Salomão foi mentorado pelo rei Davi. E nada mais justo ter um pai muito pica das galáxias que ele conseguiria ter essa sabedoria de pedir para Deus. Eu quero sabedoria. De tudo que for pedir, peça sabedoria. Porque com sabedoria consegue-se todo o restante. Se você tem sabedoria, você consegue qualquer outra coisa. Muitas vezes o que falta para você é ter essa sabedoria. Você tem muito conhecimento. Eu mesmo já estudei 13 anos entre engenharia, tecnologia, técnico, pós-graduação. E sinceramente, sem a sabedoria que vem do alto, não faz sentido nenhum, nada disso que eu estudei. Vaidade das vaidades. Tudo passa a ser vaidade. Tenho muito conhecimento, mas sabedoria é pegar todo esse conhecimento e colocando em prática. Praticando. E principalmente não só praticando, mas transbordando, ensinando outras pessoas. Superabundando. Diz lá também, onde a graça abundou, onde a desgraça abundou, a graça superabundou. Ou seja, é mais do que a desgraça, é a graça de Deus. E aí quando você ajuda as outras pessoas, você começa a criar um canal, um caminho de coisas boas, que você automaticamente começa a atrair mais coisas boas. E mais coisas boas vêm para você. Quanto mais coisas boas você faz, mais coisas boas vai ter para você fazer. E aí você começa a ter a sabedoria. Aos poucos, não é assim, ó, puf, mas principalmente existe a sabedoria que você consegue adquirir pelos conhecimentos e a sabedoria que está no livro. Eu estava lendo um livro um tempo atrás, do Andrew Carnegie, né? E esse cara, eu nunca tinha ouvido ele falar de Jesus, mas ele sempre falou de prosperidade, de dinheiro e tudo mais, mas eu nunca tinha ouvido ele falar sobre Jesus. E no livro, ele começa o livro já falando, ó, o que eu vou falar desse livro aqui não é novidade para ninguém. Não é novidade para ninguém. E Jesus, no Sermão da Montanha, já ensinou para todo mundo. O único problema é que você sabe o que precisa ser feito, mas você não faz. Então tá aí a sabedoria. É acessar o terceiro céu, acessar aonde a graça mora, e de lá para cá é ó, uma vez só. Existem 2 tempos aí, e aí isso entra no quesito também de experiência e sabedoria, né? Que é o seguinte, temos o céu, nosso Cronos, que é o nosso tempo que nós temos aqui hoje. Nosso tempo tem 24 horas. Você consegue, por mais que se esforce, ter mais do que 24 horas dentro de um dia? Não. Eu também não consigo. Porém, quando você começa a buscar a Deus, a buscar a palavra, você consegue acessar algo que é fora do Cronos. Entra no Kairos. O Kairos é assim, ó. Você quer ver um momento onde você enxerga um Kairos bem nitidamente? Quando você vê um raio, ele atravessando o céu. Vá! É assim o Kairos, filho. Não tem como colocar ainda, não tem tempo no Kairos. É o tempo de Deus. E se Deus criou o tempo, logo ele controla o tempo. Hoje eu não tenho controle de tempo. Eu não consigo fazer gestão de tempo porque eu não controlo esse tempo. O que eu posso fazer é administrar e governar sobre o meu tempo, mas eu não tenho como mandar em tudo. Existe um tempo de 24 horas, que é o Cronos, e eu tenho que trabalhar dentro deles. Mas quando você está na graça de Deus, quando você busca a sabedoria que vem do alto, aí muitas vezes você não sabe. Posso falar uma coisa para você? Eu nunca falei de seres que vivem fora da Terra. Pro meu filho, o que eu me lembro, eu não me falei. Mas ele pode ter assistido em algum outro lugar. Agora, esse dia ele estava falando pra mim disso daí. Menino de 2 anos, falando uma coisa dessa. Eu nunca me ajoelhei para rezar, baixando a cabeça como os muçulmanos, na frente do meu filho.
Esses dias, eu juro pra você, mano, eu tava na sala, meu filho tava ajoelhado, de cabeça no chão. Glória a Jesus, obrigado Jesus. Ele falava isso, meu Deus do céu! Como ele acessou uma coisa dessa? Fala pra mim, olha, isso até arrepia, gente. Não sei se dá pra ver aqui, até arrepia, cara. Como uma criança de 2 anos e 3 meses, ela acessa uma coisa dessa que ela nunca viu eu fazendo. Não faz sentido. E aí eu falei, é Deus falando. Ele acessou o Kairos. Ele tem, mano, na boa, a criança é tão boa, é tão pura, que ela acessa sem perceber. Ela pega o terceiro céu assim, ó, pau, 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 e puxa do nada, velho. Eu falo pra você porque assim, minha vida era uma bosta, um lixo. Não era assim, não era ruim. Comparado a muitas outras piores, não era ruim. A gente sobrevivia, mas estava definhando, indo pra um abismo que eu não via fim. De repente, você vê a notícia, sua esposa está grávida. De repente, fechei um negócio que eu estava há muito tempo querendo fechar, uns quase 2 anos. De repente, outro negócio surgiu, outro negócio, e a empresa foi crescendo. Fala pra mim, mano. Justifica? Não justifica. Como é que começa? Depois de eu ficar sabendo do nascimento do meu filho, dele estar dentro da minha esposa já, não estava nascido, estava dentro ainda, ela estava na gestação, e começa tudo a se caminhar para ficar certo. É uma criança que trouxe a graça, cheia do Espírito Santo. Não tem dúvida nenhuma disso. Uma criança com 2 anos que se ajoelha no sofá e faz um bagulho desse, mano. Eu vou falar pra você, eu nunca fiz isso na frente dele. Eu nunca fiz isso na frente dele. Como é que ele faz uma coisa dessa? Não faz sentido, eu só faço isso sozinho. E normalmente eu faço isso entre as 4 e 5 horas da manhã. No horário que ele tá dormindo, gente. Não faz sentido. Pra mim não faz sentido. Mas aí vem a sabedoria de Deus. Então, muitas vezes você quer conduzir tudo pela sua capacidade, mas não é você que manda, muitas vezes é dele. Ele deixa agir. Deixa o rio fluir. Faz a sua parte. Do your best. Faça o seu melhor. Mas deixa que Deus faça a parte dele. Não queira você. Isso também é sabedoria. Fazer a parte dele. O milagre ele sempre se dá por 2 vias. O primeiro canal é Deus. O segundo é você. Foque em fazer sua parte apenas. Se Deus mandou, faz. Se Deus mandou, faz.